Família Podcast. Bom, meus amigos, estamos aqui no podcast número 1 do coletivo A Sagrada Família e vamos conversar hoje com o professor doutor Athanásio Micônios, professor da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, um sujeito com uma trajetória política e intelectual admirável, um grande amigo nosso, o estudioso que nós procuramos quando queremos entender as métricas do capital e capturar aí quais são as lógicas históricas que podem ser depreendidas, né, dessas métricas todas e tudo mais. A crise estrutural do capitalismo, com o professor doutor Athanásio Micônios. E aí, Grego, dá uma palavrinha para a gente aí. Obrigado por aceitar nosso convite para essa conversa. E vamos aprender bastante com você essa noite. Boa noite, Cristiano, Felipe, Daniel, Horácio. Eu fico muito agradecido e realmente feliz por estar aqui com vocês. Espero que nós possamos ter aí uma conversa bem tranquila e tentar aprofundar algumas questões que eu considero que são importantes do ponto de vista da conjuntura em que nós nos encontramos, né? E espero também contribuir da melhor maneira possível junto com vocês, lógico. Sim, perfeito. Para termos um contexto, né, nós estamos em 9 de abril de 2020, então no pé da montanha da ascensão da epidemia do coronavírus aqui no Brasil. E aí, agora, o nosso problema fundamental é a crise econômica que certamente sobrevirá à crise sanitária que estamos vivendo. Mas esse momento, esse podcast, ele tem por objetivo estabelecer alguns fundamentos econômico-políticos em que nós estamos nos movimentando a despeito da crise sanitária, né? Acho que esse é o ponto fundamental. Por isso que é uma conversa um pouco mais teórica, um pouco mais atinando aos fundamentos e, em alguma medida, também recuperando algumas noções históricas da crítica da economia política, né? Por isso, Grego, eu queria começar tirando uma dúvida, né? Resolvendo uma questão teórica, que são os conceitos de crise estrutural do capital e crise cíclica, né? Então, se você puder nos explicar, ainda que resumidamente, né, o que é uma crise cíclica, o que é a crise estrutural, né, quais são as diferenças fundamentais entre elas, e se já quiser emendar também, em que contexto que nós podemos pensar as últimas crises, né? Essa que estamos entrando nesse momento, a crise de 2008 e, eventualmente, algumas anteriores também. Sim. Eu vou tentar fazer aqui uma analogia e de forma simplificada para a gente poder entender um pouquinho essa questão do que a gente pode chamar de crises dentro do sistema capitalista. Todo sistema ele tem como princípio a sua expansão. À medida que ele se expande, e é próprio da sua natureza a expansão, da sua lógica, ele experimenta crises, por vários motivos. No capitalismo, a gente pode entender as crises sobre esse sistema baseado, vamos dizer assim, em 3 camadas. Uma camada mais superficial, fenomênica, que é essa camada em que se dão as relações de oferta e demanda. Nessas, as crises são mais constantes. Depois, a gente tem uma segunda camada, na qual ela é um pouco mais profunda e em que nós podemos compreender e perceber nessas crises o fato histórico da superacumulação de capital, né? Dado principalmente por mudanças estruturais nas forças produtivas. Então, todas as vezes que há uma mudança nas forças produtivas, de maneira sistêmica, isso gera, no primeiro momento, uma crise de acumulação de supercapital, devido ao aumento, principalmente, das condições de produtividade dessa estrutura de produção de capital. E a terceira camada, que é a que menos é vista e é que menos
a gente praticamente percebe que é a camada onde se encontra de fato aquilo que estrutura e aquilo que dá a forma do capital, que é a produção de valor, né? Então, evidentemente que essas três camadas, elas estão presentes e elas vão se articulando, inclusive dentro do próprio desdobramento do capital nas suas formas históricas. As cíclicas, o que a gente pode chamar de crises cíclicas, são essas crises dessa superfície do capital, né, e que tem duração, vamos dizer assim, periodicidades menores, 5 anos, 7 anos e tal. As crises de superacumulação, alguns chegam a dizer que essas crises cíclicas podem chegar a 10 anos de periodicidade. A segunda camada, que é da superprodução e tudo mais, essas são, vamos dizer, elas são mais impactantes e elas causam, vamos dizer assim, tremores na estrutura geral das condições gerais de produção e também na forma como o capital tenta encontrar uma solução para isso, né? Então, essa condição de superacumulação se dá, como eu disse, pelo alto grau da superprodução e pela acumulação do capital, e por outro lado, à medida que isso ocorre, há uma diferença cada vez maior entre aquilo que é produzido e aquilo que, vamos dizer, de forma simplificada, a gente pode chamar a capacidade de consumo, né? Ou de aquisição de mercadorias, de maneira geral. Agora, onde fica a terceira camada? Porque, veja, desde que quando começou historicamente, né, aquilo que nós podemos chamar de um sistema social do capital, ele já começa dentro de uma condição de crise. Agora, a crise estrutural, essa mais profunda, da terceira camada, a da produção de valor, ela é a que mais encontra dificuldade de ser compreendida, é onde existe os maiores conflitos, inclusive do ponto de vista teórico, porque muitos não consideram que haja esse tipo de crise. Os teóricos ficam geralmente na segunda camada, né? E aí acreditam que o capital pode sempre se recompor organicamente, né, a partir de novas fases e de novas composições até do ponto de vista político. Agora, a gente também tem que entender que a partir de um determinado momento, uma vez que o sistema ele tem como a sua expansão, né, e ao mesmo tempo que ele se expande, ele não para, né, a produção de valor na sua lógica interna, ela tem como princípio fundamental, o seu mecanismo é o mecanismo de acúmulo, né? A valorização do próprio valor como mecanismo daquilo que nós chamamos de capital. Nisso existe um limite. E o limite pode ser considerado sob vários aspectos, porque todo sistema que se expande, ele se expande até um certo ponto, né? Internamente, o sistema até pode acreditar que ele pode se expandir ad infinito, mas ele não consegue, porque as forças externas também começam a criar uma série de empecilhos, né, para que esse sistema continue a crescer. Então, há um momento de um limite, né, que alguns chamam de colapso, outros chamam de limite absoluto, outros chamam de travamento, né, do processo de produção de mercadorias. Então, essa camada mais profunda do capital é que ainda não tá sendo reconhecida como algo que já está presente entre nós. A segunda pergunta você pode repetir para mim, Cristiano? Sim, sim. Então, assim, traçar essa diferença, né, que você fez muito bem agora, entre seria uma crise estrutural e uma crise cíclica. E agora, partindo para o próximo nível, né, de compreensão dessa questão, em qual contexto nós estamos hoje, né, 2020? Nós ainda estamos vivendo
a lógica das crises cíclicas ou estamos dentro da lógica da crise estrutural. Essa é uma questão politicamente muito importante, porque eu entendo que se nós estamos ainda no curso histórico das crises cíclicas, então o sistema ainda é administrável, né? E isso é uma questão importante também para as esquerdas, porque trata-se de uma opção política histórica, já desde o século XIX, administrar o capital, domesticar o capital ou não, né? Ou adotar uma forma de atuação política marcadamente anticapitalista, né? Então, é o velho debate, né, do movimento revolucionário com social-democrata, e etc., reformista e tudo mais. Mas a questão agora, que é o que eu penso que se coloca com mais força, é não somente se é possível domesticar o capital, porque ainda estamos no momento histórico em que ele tem combustível para queimar e para se expandir, ou se nós já estamos no interior de uma crise estrutural, o que significa que ele está em franca degenerescência, né, administrando a sua degenerescência, né? Então, se você pudesse nos situar a respeito disso e, especificamente, né, se existe um marco histórico que nos permite identificar isso, sabe? Nós temos algumas pistas históricas, políticas, que nos permitem indicar que essa transição se deu, né? Estou pensando aqui um pouco como a partir da hipótese do Mesaros, né, de que a partir dos anos 70 a gente já avança sobre essa dimensão da crise estrutural, e aí estamos precisamente nesse núcleo da gestão da degenerescência, né? Estou pensando um pouco nessa perspectiva, mas não sei se você usa essa referência teórica, mas fica à vontade também para mencionar outras que você possa trazer para a gente. É interessante isso, porque o que significaria, em primeiro lugar, reconhecermos uma crise estrutural? Em outras palavras, seria possível, então, reconhecer que existe uma crise agora que aflora a partir da terceira camada, né? A terceira camada, então, porque é na terceira camada que, inclusive, não só está do sistema, mas como também está a sua contradição interna, né? Seria possível reconhecer isso do ponto de vista histórico? Então, a gente precisa fazer a seguinte pergunta: a produção, na teoria do valor, a produção de valor, ela está, de fato, indo para o buraco? Ou seja, ela está entrando realmente no seu ponto crítico, no qual essa contradição vai fazer com que haverá uma espécie de rachadura definitiva? Então, essa é a pergunta que a gente tem que fazer, não é? E como que a gente sabe se isso é possível ou não? Os Grundrisse, aqueles manuscritos que Marx escreveu de forma delirante, né, entre 1857 e 1858, né, mais ou menos durante 11 meses, ali ele vai buscar, ele vai tentar entender o capital como um sistema social, né? E dentro disso é que ele, então, verifica o seguinte: nesse sistema social, baseado na produção de valor, qual é a forma material desse sistema? A ciência. Segundo Marx, é a ciência, que se expressa e vai se expressar historicamente por meio da tecnologia. A ciência, então, é o ponto de virada do próprio capital. À medida que o capital precisa da ciência, o capital se autodestrói por meio da ciência, porque a ciência vai introduzir em escala cada vez maior o capital fixo. E o capital fixo implica fundamentalmente essa desestruturação do valor. Então, nesse ponto, Marx considera que existe uma tendência no capital de que ele vai desenvolver as forças produtivas e vai chegar no momento em que a ciência ela vai se tornar um mecanismo social do próprio capital contra o próprio capital. Então, ok, isso se tornou uma realidade histórica ou não? Essa é a pergunta, essa é outra pergunta que a gente tem que fazer. Ok, do ponto de vista histórico, como você colocou, né, bem, Mesaros e tudo mais,
Existem dois momentos em que a gente precisa entender. Primeiro momento é, no começo da década de 1970, o capital, então, o sistema capitalista, então, percebe que o nível de endividamento da sociedade é muito maior do que a capacidade creditícia, ou seja, o sistema do capital, por meio dos seus bancos e dos seus créditos, não seria capaz de absorver essa dívida. Isso já no começo da década de 1970. Dinheiro barato, um monte de coisa que estava rolando naquela época, desde do final da Segunda Guerra Mundial. Ok. Mas, em paralelo, a gente já tem um processo em curso que é a terceira revolução industrial. E essa terceira revolução industrial, então, vai exatamente colocar esse ponto de virada, que é o fato de que as forças produtivas vão colocar a produção de mercadorias de tal maneira em que, a partir daí, começa a se acelerar, por meio, inclusive, da sociedade da informação, né? Se acelera a ponto absurdo o processo de produção, o processo, inclusive, material de produção, e em escala global, a gente começa a ter, então, uma queda gradativa, mas que não é mais recuperada, uma queda gradativa da produção de valor. Né? E aí, isso vai refletir, inclusive, na transferência das atividades econômicas no mundo inteiro, em que nós hoje chegamos ao ponto em que boa parte da riqueza produzida hoje, do ponto de vista de PIB, é produzido pelos serviços e não mais pela indústria. Né? Então, se isso vai durar, quanto tempo vai durar e tudo mais, eu só posso dizer para vocês, do meu entendimento, é que foi dado o pontapé inicial. Né? Foi dado o pontapé inicial com a terceira revolução industrial, que se consolida a partir da década de 1980, né? Isso já vem, de alguma maneira, né, sendo introduzido no Ocidente, principalmente, a partir de meados da década de 1970. Então, e outro detalhe importante nisso, só para complementar, Cristiano, é o fato que a gente pode observar. E, à medida que você diminui a capacidade da produção de valor, aumenta a capacidade do capital de financiar a si mesmo por meio do sistema financeiro. Né? Então, explode, né, todo tipo de mercado de futuros e todo tipo de mercado de financiamento e de crédito necessário para poder manter uma base que não se sustenta mais. Então você precisa financiar, né, o que ainda precisa ser consumido, você precisa financiar o que precisa ser produzido e você precisa financiar também o que já foi produzido e que também não pode ser mais escoado da maneira como está sendo, como era. Só para a gente ter uma noção nisso, em 1929, né, a diferença entre o sistema financeiro, a bolha financeira e aquilo que o capital produzia, né, do ponto de vista, se é que a gente pode dizer real ou não, mas enfim, era 2,5 vezes. Né? O sistema financeiro era mais ou menos 2,5 vezes mais do que aquilo que era produzido. Em 2007, 2008, quando estoura a crise, né? Nessa crise que, na verdade, começou em 2008, 2007, mas estoura em 2008, a diferença entre o sistema financeiro e o PIB do mundo era de 10 vezes. Hoje, a diferença entre o sistema financeiro e o PIB do mundo está em 17 vezes. Mas quando você se refere ao sistema financeiro, isso é exatamente o quê? Essa massa de dinheiro que vai se alocando nas medidas especulativas? Qual é a identificação mais próxima, né, do que nós poderíamos chamar de sistema financeiro? São os títulos que são negociados na Bolsa? Como que é isso?
Bom, existem várias instâncias, né? Por exemplo, você tem aquela bolsa que é aquela que já existia desde o século XVIII, que ainda permanece, mas com pouca capacidade de articulação de capitais, né? Uhum. Aquilo, as empresas vão lá e colocam as suas ações para negociar, para poder captar recursos e tudo mais. Depois tem outro tipo de mercado, que é o mercado, ou seja, você vai criando mecanismos para jogar para frente aquilo que não existe agora e que possivelmente pode existir lá na frente. Né? E esse mercado de derivativos na verdade, é algo que foge, inclusive, da concepção das pessoas de maneira geral, né? Só para vocês terem uma ideia, em dezembro, acho que foi em dezembro o BIS, né, que é o banco que trata dessas coisas de levantamento e tal, né? O mercado de derivativos estava orçado em 840 trilhões de dólares. E o PIB do ano passado foi de 86 trilhões de dólares. Então tem alguma coisa muito estranha nisso tudo, não é? Agora, além disso, você tem um outro elemento que eu acho que a gente precisa colocar aqui, que é o seguinte: já não se faz mais, quer dizer, as empresas, as corporações, né, esse modo de produção capitalista não está mais de maneira direta extraindo a massa de mais-valia direta por meio da exploração e da extorsão da força de trabalho. O que está acontecendo agora é que o capital está extraindo isso por meio das dívidas dos estados. Então, quer dizer, uma vez que você não consegue mais, né, extrair esse montante de valor necessário para poder manter o capital com base sólida, o que você faz? Você transfere para o Estado por meio das dívidas, porque todo mundo está endividado, não há um único Estado no mundo que não esteja endividado, alguns mais, outros menos, né? Mas todos os Estados estão endividados, então o que acontece? O capital agora encontrou um recurso extremamente eficiente, porque o Estado passa a extrair uma espécie de mais-valia indireta, que agora extrai de todo mundo. Não extrai só, quer dizer, continua a extrair dos trabalhadores, mas além de extrair dos trabalhadores, ele extrai de todo mundo. Então, e por que isso ocorre? Isso só é possível porque o capital precisa garantir o financiamento de estoques excedentes que não conseguem mais ser escoados. Mesmo que a classe trabalhadora aumente, mesmo que haja um aumento vegetativo da classe trabalhadora, mesmo que não chega a ser tão grande, né, esse aumento da vegetativa da classe trabalhadora, mas mesmo que haja possibilidade, inclusive, de praticar aquilo que o Robert Kuss escreveu naquele livro, Colapso da Modernização, né? Em 1992 ele já dizia que o capitalismo já estava em condições de viver uma espécie de comunismo das coisas, um comunismo das mercadorias. Parece um paradoxo, mas já era possível, há quase 30 anos, a gente poder distribuir tudo que estava sendo produzido. Mas o capitalismo não vai fazer isso. Então, o que ele faz? Na sua paranoia, na sua tara, ele não tem outra forma a não ser destituir a sociedade daquilo que ela mesma produz. Então, essa é uma questão que eu acho que também cabe uma conversa específica sobre ela, né? Sobre esse paradoxo, né? A partir desse teorema que você montou, que coloca a ciência no eixo, né, do processo de aperfeiçoamento das forças produtivas, o que é uma necessidade endêmica do capital, mas que ao mesmo tempo é o seu elemento de inviabilização, né? Porque ele se desenvolve a tal ponto em que ele não produz mais valor e aí ele exaure, né, as suas massas de acumulação. Então, por essa lógica, a única maneira de você sustentar essas grandes taxas de acumulação é torná-las meramente nominais, né? Então você cria uma ficção por cima da base real, né, que é o capital creditício fundamentalmente,
E aí você vai hipotecando o trabalho futuro, né? Porque toda operação de crédito é uma hipoteca de trabalho futuro, né? E aí, Exatamente. pelo que você está trabalhando aqui, então agora o que nós estamos fazendo é financiando o financiamento. Exatamente. Né? Por isso que essa discrepância gigantesca de 10 vezes, 17 vezes, assim por diante. Né? Exatamente. E tem mais. Só para a gente poder se situar aqui, a dívida calculada no final de setembro de 2019, a dívida acumulada, né, a dívida das famílias, das empresas, corporações não financeiras, do setor financeiro e dos governos, a dívida no final de setembro de 2019 era de 252 trilhões de dólares. O PIB chegou a 86,59 trilhões de dólares. Como pode o mundo dever tanto para si mesmo, né? E sendo que daquilo que foi produzido, o salário só consegue comprar mais ou menos 51% a 52%. Ou seja, a massa salarial, contando dentro das médias, etc., não passa de 51% do PIB. Então, como é que a gente pode explicar isso tudo? Né? Então, veja, no meu entendimento, talvez ainda exista condições para que o capital continue por mais algum tempo fazendo isso. Evidentemente que os sinais de um novo crash já estavam dados antes da crise do corona. O sistema financeiro já vinha aí numa queda vertiginosa, tanto é que o Tesouro norte-americano teve que injetar 1,5 trilhão de dólares, e aí acalmou um pouco o sistema financeiro de maneira geral. Mas, se não fosse isso, né, a queda seria lenta, gradativa, mas aconteceria. Talvez em algum momento a coisa teria acontecido como aconteceu em 2008. Isso já vinha sendo previsto. Agora, o que nós precisamos trazer para o debate, e que eu acho que é um elemento que precisa ser discutido em grande profundidade, é a China. O que a China representa nisso tudo? Sagrada Família. Sim, eu aproveito aqui e faço até um convite para você, para que a gente faça uma conversa específica sobre a China, mas eu acho que para a gente encerrar, eu gostaria de ouvi-lo também sobre essa cadeia de comando que se forma, né, na gestão econômico-política da contemporaneidade. Porque, veja, você traçou esse teorema, né, do endividamento progressivo, né? Então, a partir dessa ideia do esvaziamento da produção de valor, mas num determinado momento você apresentou o mecanismo do endividamento das economias nacionais, né? do endividamento estatal. O que significa um sobreendividamento, né? Porque você tem o endividamento dos indivíduos, né? Por conta do seu consumo privado, mas você tem o endividamento da sociedade inteira, na medida em que você parasita os estados nacionais com endividamento progressivo, né? E aí não tem primeiro mundo e o terceiro mundo, né? Todos eles estão na mesma lógica. Isso retira, pelo que eu percebo, qualquer tipo de autonomia na gestão econômica desses estados, né? Porque eles só podem funcionar a partir do reendividamento, novamente. Então, se nós temos estados nacionais como o norte-americano, em que a sua dívida praticamente corresponde ao PIB, ele só pode funcionar recorrendo a novas frações de endividamento. Então, a questão da cadeia hierárquica de comando aí fica bastante evidente, né? Esse capital financeiro, que na verdade é uma abstração, né, mas com certeza tem os seus condutores, eles controlam a política de maneira muito efetiva, né? E aí pensar o papel da China nisso é absolutamente estratégico, né? Afinal de contas, o que é o Estado chinês, né? Quem é o Estado chinês dentro dessa lógica, né? Sim, eu acho que esse ponto é muito importante, porque, veja, esse endividamento global, ele está dividido aí em 4 grandes esferas, né, como eu falei, né, a dívida das famílias, dívida das empresas, do setor financeiro e dos governos. A dívida dos governos não é a maior, por incrível que pareça, é das empresas e das corporações não financeiras. A dívida dos governos soma mais ou menos 69 trilhões de dólares.
dos quais um terço é só do governo norte-americano. 23 trilhões de dólares só com a turma do Trump lá. Ok, então, o que acontece? Como que nós podemos compreender isso? Então, nós temos um volume de dívidas impagável e o que mostra esse processo é que, para o capital, não interessa pagar essa dívida, ao contrário, o que interessa é mantê-la, porque mantendo você pode manter toda a sociedade em um processo de movimento contínuo e de extração contínua de crédito, jogando sempre para frente, né? Porque dívida nada mais é do que você comprometer o futuro. Ok. Bom, como é que eu vejo isso funcionar? Você tem o sistema financeiro que controla esse processo das dívidas, que controla todo esse mecanismo de as trocas monetárias, as trocas cambiais e o fluxo de capitais de um lado para o outro. Você tem as grandes corporações. As grandes corporações, que são mais ou menos 75% das grandes corporações no mundo hoje, são controladas pelo próprio sistema financeiro e por bancos. As 503 maiores corporações no mundo têm uma receita 50% maior do que todos os estados juntos. Em 2018 tiveram uma receita de 31 trilhões de dólares, enquanto que todos os estados juntos tiveram uma receita de 21 trilhões de dólares. As 10 maiores corporações do mundo, elas tiveram uma receita igual a 196 países do mundo, inscritos na ONU. Então, o que essas corporações fazem? Essas corporações controlam toda a cadeia produtiva, controlam todo o processo empresarial. Então, o sujeito que tem uma padaria aqui perto de casa, ele trabalha para esse sistema todo que está aí, né? Essas grandes corporações chegam a ter, na base, 13 mil, 14 mil empresas que controlam. Todo tipo de empresa que você pode imaginar. Dessas empresas, dessas 503 corporações, apenas 6 corporações controlam 100% de todas as commodities do mundo. E são as corporações, os tecnocráticos, que controlam a política interna de cada país. As corporações fundem, as corporações dividem, as corporações compram, as corporações vendem empresas e negócios e tudo mais. Elas decidem como os negócios devem ser feitos e o sistema financeiro banca isso. E são essas corporações, com esse mecanismo internacional de controle, que vão, então, controlar a política interna dos seus países. Alguns países conseguiram manter uma certa autonomia com relação a isso, tipo Rússia, China, talvez, sei lá, não sei, não me vem outro, talvez a Venezuela, Cuba, né? Mas a maioria dos países, com gradações diferentes, né, são controlados politicamente por essas organizações, né? Então, imaginar que nós temos autonomia, né, e que o Bolsonaro foi simplesmente eleito pela mamadeira de piroca, eu acho um pouco exagero, né? Existe todo um mecanismo, né, que o João Bernardo chama de Estado amplo, né? Esse Estado que essas corporações são um verdadeiro Estado. Elas estão acima, elas não têm fronteiras, elas estão em todos os lugares, elas podem atuar de maneira direta, né? Elas controlam, inclusive, elas controlam o preço da força de trabalho, elas controlam o preço das commodities, elas controlam o preço, o fluxo, né, das mercadorias. Então, elas têm o controle desse processo todo. Agora, evidentemente que alguns países têm mecanismos um pouco mais fortes de contenção, de controle, né? Não deixa a coisa entrar diretamente, consegue fazer um controle mais pesado, né? E, sinceramente, só me vem assim, né? O Irã, o Vietnã, a China, a Rússia, né? São esses países que estão aí, né? E que sofrem ataques constantes por parte de todas essas corporações. Isso não quer dizer que lá dentro desses países também não haja corporações, inclusive corporações nacionais que também atuam de alguma maneira com a mesma lógica, né? Hoje, dos 10 maiores bancos do mundo, 4 ou 5 são chineses. E eles estão no mundo todo também fazendo a mesma coisa, né? Eles compram, vendem e trocam, né, da maneira como... Né? Lógico,
tendo como vamos dizer assim, né, por trás a condução do partido e tudo mais, mas são instituições também financeiras. Estão aí, né? Os chineses têm parte da dívida, dos ativos da dívida dos Estados Unidos. Os brasileiros também têm. Só para vocês terem, eu estava falando, acho que foi outro dia, né? Acho que foi ontem, não sei quando é que nós conversamos, né? Estava falando para eles. Em 2018, só para vocês terem uma ideia, estavam declarados no Banco Central 63 mil e mais alguns quebrados, 63 mil declarantes, pessoas físicas e pessoas jurídicas, que tinham capital lá fora. Sabe quanto era um montante de capital dessas pessoas, desses capitalistas, pequenos, grandes, médios, lá fora? 493 bilhões de dólares. $500 bilhão esses capitalistas tinham lá fora. E esses caras tinham 4,18% da dívida norte-americana, 293 bilhões de dólares em títulos da dívida norte-americana. Então, o que está acontecendo também, de certa forma, é que o capital está abandonando os próprios trabalhadores. Nós estamos sendo abandonados e deixados à própria sorte, porque nem a extração de valor e nem a exploração, né, por meio do tempo, daquilo classicamente que a gente conhece, né, do tempo, né, excedente, daquilo que é necessário socialmente produzir, as mercadorias, isso está sendo suficiente. O capital parece que não está conseguindo mais e está nos abandonando, né? Isso me parece assim, porque nós não estamos conseguindo sequer garantirmos um mínimo de exploração suficiente para poder garantir a classe trabalhadora como classe. Desculpe, acho que eu falei demais agora. Não, foi bom. Inclusive porque isso recoloca aquele paradoxo anterior numa outra chave agora, né? Mas, Grego, a gente queria muito te agradecer e já te convidar para próximas conversas aí, começando essa série de podcasts e textos também. Se você quiser publicar conosco, vai ser uma alegria. E tenho certeza que aprendemos muito. Então é isso aí. Então, encerrando aí esse primeiro podcast do Sagrada Família. E muito obrigado, viu, Grego? Um forte abraço aí, esperamos nos encontrá-lo em breve. Eu que agradeço, eu fico muito contente, eu espero ter podido colaborar aí da melhor maneira possível, e é sempre bom estar com você, é sempre bom podermos dialogar e aprofundar aquilo que realmente faz parte da nossa existência hoje, que é essa crise tão profunda que nós estamos vivendo, né? Maravilha. Obrigado mesmo. É isso aí, meu amigo, um abraço. Sagrada Família, podcast.